História econômica do Brasil. Então, hoje quero continuar tratando, né, sobre o tema o boom e a depressão após o retorno do padrão ouro que ocorreu entre 1927 e 1930 no governo de Washington Luiz. Vimos no vídeo anterior que esse governo trouxe novamente a questão do padrão ouro para o país e quero continuar a partir disso, né, porque embora grande parte da literatura tenda a considerar a criação da Caixa de Estabilização como mais um exemplo de transplante acrítico de concepções contemporâneas de política monetária desenvolvidas no contexto das experiências europeias de estabilização, é inegável que a reforma promovida por Washington Luiz tinha uma inspiração política eminentemente prática. Então essa reforma dele estava pensando na prática de fato da economia. Em primeiro lugar, respondia aos anseios imediatos dos produtores domésticos, tanto em relação às tendências à apreciação cambial, quanto ao futuro da política monetária do país. Ou seja, controle da moeda, né? A política monetária é o controle da moeda. A política fiscal tem a ver com gastos do governo e tributos. Pois, se a esperada recuperação da posição externa, decorrente da participação brasileira no boom internacional de investimentos anglo-americanos se materializasse, o consequente aumento de reservas da Caixa implicaria a reversão quase automática da queda da base monetária verificada nos últimos 2 anos. Em segundo lugar, após as recentes experiências inflacionárias da carteira de redesconto e da carteira de emissão do Banco do Brasil, a reintrodução de um mecanismo automático, isto é, não discricionário de controle da oferta de moeda e que impusesse disciplina fiscal contava tanto com o apoio amplamente majoritário da opinião politicamente relevante no Brasil, quanto com o dos credores externos e serviria para aplacar a intensidade dos debates sobre gerência monetária que geraram tanto calor desde o início da década. Enquanto isso, consolidavam-se as novas bases de operação financeira do programa de defesa do café. Então, o Brasil vivia o ciclo do café fortemente nesse momento, né? Na verdade, já de algum tempo. E aí aqui, né, no governo de Washington Luiz, né, continuou-se essa questão do programa de defesa do café. Antes de eu continuar no texto, preciso apenas contextualizar esse vídeo, né? Eu estou construindo uma playlist sobre história da economia brasileira e estou utilizando este livro aqui, ó. A Ordem do Progresso. Muita gente não gosta deste livro. Eu também acho um livro bem, apesar de ter muito relato interessante aqui, ele é um livro que ele é muito denso, assim, ele é pouco organizado nos seus períodos. Mas eu escolhi começar a entender a história da economia brasileira a partir deste livro que traz apenas o período republicano, ou seja, de 1889 para cá, porque assim é melhor entender fica melhor de se entender as políticas econômicas, né, porque são presidentes. Mas o ideal mesmo, que se você quer entender um pouco de economia brasileira indica-se que entenda a economia desse país desde os primórdios, desde o seu descobrimento em 1500 a partir dos seus ciclos econômicos, né? Ciclo pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do minério de ouro em Minas Gerais, entre outros ciclos menores espalhados pelo país, como o ciclo da borracha, ciclo do cacau, e agora estamos aqui nesse período republicano da Primeira República, que vai de 1900 a 1930, tratando do ciclo do café, né? Embora já também estivesse ocorrendo concomitantemente outros ciclos pelo país, né? E o Brasil, inclusive, passou pelo seu momento ouro, momento da sua fase de ouro, de maior prosperidade foi em 1913. E nós estamos tratando aqui em 1927, 1930. Bom, vamos continuar o texto então, né? Então eu indico esse livro, tá bom? Para você entender um pouco da economia brasileira. Também indico a biblioteca da PUC-PR, de onde eu tirei este livro. Estou usando daqui, né? E também o próprio curso de Ciências Econômicas da PUC-PR, da Pontifícia Universidade Católica. Eu sou economista formado, mas não pela PUC, pela UFPR, que é aqui próximo. Mas eu já me formei pela PUC em Administração de Empresas, então eu sei que é uma baita universidade. Enquanto isso, agora pensando aqui a questão da defesa do café, né? Voltando ao texto, com mais um ou dois parágrafos, um só, né? Para esse vídeo não ficar tão extenso. Enquanto isso, consolidavam-se as novas bases de operação financeira do Programa de Defesa do Café, embora sob controle do governo de São Paulo, política café com leite, né? Tão logo o mercado de capital de Londres voltou a operar num clima de intensa competição, não foi difícil ao recém-criado Instituto do Café de São Paulo, que foi criado então nesse período, 1927 até 30,
convencer um grande banco inglês, até então praticamente ausente de operações com o Brasil, a prover os fundos para que o Banco do Estado, constituído com a finalidade básica de cumprir o papel de emprestador de última instância aos bancos envolvidos com o financiamento do café, antes desempenhado pelo Banco do Brasil, bancasse as eventuais necessidades de financiamento do complexo cafeeiro durante a retenção dos estoques. A consolidação financeira de valorização paulista teve impacto extremamente favorável sobre os preços e, juntamente com a mudança de política monetária e cambial, ou seja, da emissão do controle da moeda e da relação das moedas internacionais, permitiria a rápida superação de estagnação que, que caracterizava o biênio anterior, já no primeiro ano do governo de Washington Luiz. A grande onda de investimentos estrangeiros reiniciada, veja então, esse boom econômico do Brasil de 1926 até 1927 até 30 tem a ver com o capital estrangeiro investido no país. Reiniciado em 1926, mais do que compensou a redução do saldo em conta corrente e o elevado superávit do balanço de pagamentos induziu rápida expansão das emissões da Caixa até meados de 1928. A grande maioria desses investimentos era constituída de empréstimos públicos e, embora vários deles tenham sido contraídos para resgate de dívidas pendentes com credores estrangeiros, um montante significativo foi destinado a obras públicas ou outras formas de gasto doméstico. Bom, vou parar por aqui, no próximo vídeo continuo a partir desse ponto, ou seja, na segunda metade de 1927. Valeu!